bom dia, bom sábado. Espero que se possam encontrar bem, espero que se possam sentir bem hoje, o Santo Sábado, dia do Senhor, em que eu hoje vou estar aqui com o Mariano para nós podermos falar acerca de um Deus que é apaixonado e compassivo. O nosso verso áureo, que está em Isaías 49:15, diz-nos: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que queria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que isso seja possível, todavia eu não me esquecerei de ti. E é com este prelúdio que nós começamos a lição. E, Mariano, convidamos a quem está lá em casa a orar connosco. Queres orar? Sim, vamos orar. Oremos. Nosso Deus maravilhoso, és tu, Criador dos céus e a terra. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua compaixão. Esperamos que o Senhor possa estar conosco no estudo dessa palavra, esteja com cada irmão que está a acompanhar agora e com aqueles que vão acompanhar depois, para que o Espírito Santo possa estar com eles. Em Jesus nós oramos. Amém. Amém. A lição começa com uma temática que é extremamente interessante e que me é extremamente familiar também, a mim, profissional de saúde, porque começa por dizer que as emoções são frequentemente vistas como algo que é indesejável. E eu, quando fiz o meu curso de enfermagem, diziam-me, na minha formação base, que um enfermeiro não deve mostrar os seus sentimentos. E eu, durante algum tempo, tive alguma incapacidade de compreender isso. E, hoje em dia, graças a Deus, já a enfermagem consegue perceber que, se nós não demonstrarmos sentimentos, o doente ou a família que nós estamos a cuidar não se identifica connosco, porque aquilo que é importante é que a família se consiga identificar com os nossos sentimentos, ou perceba que nós percebemos os sentimentos deles para os poder ajudar. E enquanto eu estava a estudar a lição, eu estava a pensar nisto. É claro que aqui no fundo aquilo que a lição nos está a dizer é: eu não devo ser conduzido pelos meus sentimentos. Isso é outra questão. Deixar-me levar pelas emoções do momento, outra coisa, sim. Mas as emoções e os sentimentos foi algo que foi criado por Deus e, tendo sido criado por Deus, creio que Deus não o faria de forma a que nos fosse prejudicial. Sim. Agora, temos um aviso no final da lição de sábado que nos diz é que não podemos pensar é que as emoções e os sentimentos de Deus são como as minhas emoções e os meus sentimentos. Aí é a chamada de atenção que é grande. E eu posso dizer que, de alguma maneira, eu fiquei alguns momentos a pensar nesta questão e eu creio que, à semelhança do que já falámos em lições anteriores e até em trimestres anteriores, este é o grande problema. É quando nós queremos compreender Deus à nossa imagem. Não vai correr bem. Sim, a nossa lição diz também que nós fomos, conforme o ancião corredor já disse, que nós fomos criados para sentirmos emoções. E, indo no nosso versuário, Isaías capítulo 49, verso 15, antes do verso 15, o verso 14 tem uma reclamação. Esta reclamação é: mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Então, em função desta reclamação, Deus responde com o nosso versuário: acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Então, essa foi a resposta que foi dada em função da lamentação do povo. Talvez alguém podia nos dizer, mas existem algumas mães que, na realidade, esquecem-se de seus filhos. Não é o comum, mas o comum é as mães não se esquecerem dos seus filhos.
E, nesse mesmo versículo 15, Jesus diz: ainda que uma mãe venha se esquecer, eu não me esquecerei. Na semana passada, nós ao estudarmos a lição falámos da parábola que Jesus conta do filho pródigo. Filho pródigo. E quando eu estava a ler aqui este verso e ao estudar a lição desta semana, eu recordei-me que aquele jovem, enquanto estava ali a passar fome e a olhar para aqueles porcos consolados a comerem aquelas bolotas ou alfarroba, depende da tradução que esteja aqui em causa, ele poderia ter pensado o mesmo. Será que o pai se esqueceu de mim? E seria justo ele pensar nisto? Quando ele se aproxima de casa, nós vemos que assim que o pai o identificou pelo seu caminhar ou pela sua forma de andar, que saiu a correr ao seu encontro, o abraçou e o beijou, é plena demonstração de que o pai não se esqueceu. E aqui, o recado dado ao profeta Isaías por Deus é: tomem atenção, ainda que vocês tenham feito disparates, eu não me esqueci de vocês. Vocês é que se têm esquecido de mim. Mas eu continuo à espera que vocês possam voltar. E este é algo da emoção, do carinho, do cuidado que Deus demonstra de uma forma que é única, que nós, enquanto seres humanos, não conseguimos de forma alguma poder descrever na sua plenitude. Porque quando nós percebemos a quantidade de disparates ou a forma como entristecemos Deus, pois então, e Deus continua à nossa espera, pois então é fantástico nós conseguirmos perceber que a dimensão do amor e da compaixão que Ele tem por nós é indescritível. Ora, na lição de domingo nós temos o subtema mais do que o amor de mãe. Nós encontramos aqui, Deus faz uma comparação do amor de Deus relativamente ao amor maternal. Deus mostra essa metáfora, e o amor de Deus tem fortes aspectos emocionais e afetivos semelhante ao amor parental. Esse amor parental, nós vimos que no nosso versuário apresentou o amor maternal. Então, é algo muito, muito interessante quando Deus faz essa comparação. E a nossa lição também nos apresenta que este amor maternal muitas vezes é comparado com algo que está relacionado com o útero, algo que vem do útero. Nós sabemos que, por exemplo, quando um bebê nasce, é um grande afeto que a mãe tem com aquele bebê. Mas Deus vem dizer que o amor que tem pelo povo é muito mais que o amor que a mãe tem pelo seu filho. Quando nós temos uma manifestação destas e quando Deus diz que sente amor até às entranhas, neste caso poderia ser semelhante ao outro que ele poderia estar a falar desta forma. Porque eu já conversei com muitas senhoras que, quando veem o seu filho cair ou magoar-se, independentemente da idade que tenha, diz que sentem uma dor lá no seu útero, como se ele ali estivesse também. Ora, este é algo que é absolutamente fantástico, que é Deus, ao ver-nos sofrer, tem a mesma dor e as mesmas emoções que afetam as suas entranhas exatamente da mesma maneira. É necessário nós conseguirmos compreender isto. E ele descreve de uma forma que, principalmente as senhoras, se calhar nós homens é mais diferente e não temos tanto a capacidade, mas qualquer mãe, ao ler esta descrição, consegue compreender na perfeição esta mesma descrição. E depois tem aqui no comentário que nos diz que o amor de Cristo pelos seus filhos é tão forte quanto terno. E depois a afirmação de Paulo, quando ele diz: estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nada nos pode fazer afastar do amor de Cristo.
E este é algo que é, volto a dizer outra vez, e eu se calhar ainda vou dizer mais 2 ou 3 vezes hoje durante a lição, é indescritível, mas é apaixonante ao mesmo tempo. Sim, nós também encontramos em Oséias, capítulo 11, a partir do versículo 1 até 9, onde Deus fala do seu amor e da sua compaixão, e Oséias mostra a figura de um pai que ensina o seu filho a andar, cuida do seu filho, alimenta o seu filho e protege do seu filho. Então, é interessante quando nós, como pai, observamos o nosso filho, a responsabilidade que nós temos de o alimentar, a responsabilidade que nós temos de cuidar dele, a responsabilidade que nós temos de proteger ele. Então, essa ilustração que nós temos em Oséias, no capítulo 11, Deus faz essa comparação com ele mesmo. Em Mateus 23, ele também nos apresenta como a galinha cuida dos seus filhos para os proteger. Então, a galinha cuida dos seus filhos, coloca os seus filhos debaixo das suas asas para que haja uma proteção plena. E nós queremos fazer uma comparação que normalmente existem alguns filhos de galinhas que têm a tendência de não querer ficar debaixo das suas asas. Deus vem nos mostrar que nós somos como os filhos dessa galinha. Mesmo a mãe querendo que os seus filhos ficam sob a sua proteção, ainda há alguns filhos que querem estar fora da sua proteção. Então, a Bíblia nos mostra que também tem os filhos de Deus, que Deus quer estar com eles, mas eles mesmo assim querem estar fora da sua proteção. Este exemplo que nós também, ainda há relativamente pouco tempo, estudamos, que é referente a Oséias, é qualquer coisa que nos toca. O próprio Deus chama-nos a atenção de uma forma gritante ou chocante, dando indicação àquele seu filho, àquele seu profeta, para que tome uma mulher de prostituição, para que dessa forma ele possa ver este amor incompreendido que representa a forma como Israel tem tratado o próprio Deus. E ainda assim, de forma tão paciente e ternurenta como estavas a dizer, Deus continua à espera e deseja cuidar deste povo. Agora, é essa parte, e o exemplo da galinha que tenta proteger, ou como em Isaías temos que a águia coloca os seus filhos sobre as suas asas e aí para que eles estejam em cima, para que quando ela cair eles possam sentir a força do vento nas suas asas e possam abrir e iniciar o seu voo, mas a mãe continua por baixo como suporte se alguma coisa não correr bem ali em cima. Esse é o cuidado. Mas se o filho não quiser voar sob esse cuidado, pode-se aventurar e pode correr mal. Sim. E este é o aspecto que é fundamental. Agora, Deus é compassivo, mas nunca à custa da exclusão da justiça. Sim. Ele tem um amor fantástico para connosco, mas nunca de forma a contrariar-nos naquilo que nós pretendemos fazer. Ainda há pouco tempo, falando numa classe de jovens, era aquilo que eu dizia. Se eu nunca me tivesse convertido, porque algumas pessoas costumam fazer aquelas afirmações, porque Deus é amor, é tão grande, é de tal forma que no fim vai nos salvar todos. Se nós, numa experiência de 60, de 70, 80 anos, nunca permitimos que o Senhor Deus consiga converter o nosso coração, porque eu não dei autorização, como, pois, seria para mim uma bênção viver uma eternidade contrariado? E isto é o amor de Deus. Se eu não me quiser afastar do pecado, ao ser destruído o pecado,
eu serei destruído em conjunto com ele. E isso continua a ser o carinho e o amor. E a isso podemos juntar também a misericórdia de Deus. O desejado de todas as nações, na página 762, nós encontramos uma passagem que diz: o amor de Deus tem se expressado tanto em sua justiça como em sua misericórdia. A justiça é o fundamento do seu trono e o amor é o que move a misericórdia. É qualquer coisa de extraordinário. E sabes, eu já não me consigo recordar onde é que eu li este aspecto, mas é qualquer coisa que este amor, esta misericórdia, este cuidado, esta compaixão, esta dor no útero que uma mãe sente, foi descrito aqui alguns na lição como o amor daquelas duas mulheres que vêm ter com Salomão na disputa do seu filho. E o rei Salomão, sabiamente, diz que se elas não chegam a um consenso, dividirá o bebê ao meio e dá metade a cada Cada um uma. leva uma metade. E a verdadeira mãe prefere prescindir da presença do seu filho, mas para que ele viva aos cuidados de outra pessoa. A lição diz que o amor materno se aguçou quando Salomão disse que vamos dividir ao meio. E esta foi uma dimensão que eu nunca tinha compreendido. Salomão foi divinamente inspirado, porque isto foi o que aconteceu com o próprio Deus. Deus, se fosse justo no momento em que nós caímos em pecado, na sua disputa com Satanás por nós, se ele se apresentasse na sua glória, nós seríamos imediatamente destruídos, quase como divididos ao meio. Mas aquilo que Deus faz permite que nós fiquemos ao cuidado de Satanás até que o nosso coração esteja pronto a regressar, para que não sejamos destruídos naquele exato momento. E ao estudar a lição esta semana, perceber esta questão foi para mim qualquer coisa de fantástico, porque nós conhecemos esta história desde pequeninos, desde meninos, mas eu nunca tinha percebido que Salomão estava a falar do próprio Deus aqui e fazendo uma observação entre o próprio Jesus e Satanás, disputando a vida de cada ser humano. E isto permite-nos entrar na compaixão de Jesus, penso eu. Não sei se, entretanto, há alguma observação, Mariana. Sim, podemos já entrar na compaixão de Jesus. Nós aprendemos que Jesus Cristo foi levado a sentir a compaixão das pessoas com dificuldades ou com necessidades. Mas não só sentiu compaixão, mas também respondeu às suas necessidades. Nós vimos muitas passagens no Novo Testamento em que Jesus sentiu compaixão, mas também respondeu às necessidades. Nós vimos que quando ele estava passando na cidade de Naim, a mulher de Naim que perdeu o seu filho, Jesus disse para ela: não choras. Mas aquela mulher não queria só deixar de chorar, mas tinha uma necessidade sua por ser resolvida, que era o seu filho que estava a ser levado para ser enterrado, sepultado. Então Jesus, com muita autoridade, disse ao filho daquela mulher da cidade de Naim: levanta-te. E ao levantar, o povo ficou maravilhado e a necessidade daquela mulher foi respondida. Jesus, além de ter compaixão, ele respondeu à necessidade daquela mulher. E também nós vimos relativamente ao deficiente que foi levado pelos 4 amigos. Foi levado até Jesus e, ao ser levado até Jesus, Jesus teve compaixão e disse para aquele senhor que não andava: levanta-te e anda. Também resolveu a sua necessidade.
As Sagradas Escrituras nos apresentam várias passagens em que Jesus, além de ter compaixão, mas também responde às necessidades. Vimos também relativamente quando Jesus fez a multiplicação dos pães, tanto na primeira como na segunda multiplicação. A Sagrada Escritura diz que Jesus teve compaixão. E ao ter compaixão, Jesus observou que o povo que ali estava faminta. Também resolveu a necessidade que era de comer alguma coisa. Então, a nossa lição mostra que Jesus tem compaixão de nós, Jesus tem amor por nós, e é por causa desse amor, por causa da sua misericórdia, que Ele resolve as nossas necessidades. Há aqui uma afirmação do Desejado de Todas as Nações que diz: não há suspiro que se desprenda, dor que se sinta, desgosto que magoa o homem, sem que a sua vibração se faça sentir no coração do Pai. E é essa questão, e na lição passada, e se me permitirem só rapidamente, nós na sexta-feira da lição passada diz: o Senhor fica decepcionado quando o seu povo se considera a si mesmo como tendo pouco valor. Porque o sacrifício para a nossa salvação não é de pouco valor aquilo que o Senhor Jesus fez em meu favor para me poder salvar. Então é um aspecto que nós temos que ter aqui em consideração. E ainda que eu ainda não seja considerado povo do Senhor, continuamos aqui a ter em consideração que não há nenhum sofrimento que venha ao nosso coração, que essa vibração não chegue ao coração do Pai. E esse é um aspecto que é estrondoso e fundamental e que nós podemos considerar como profundo. E aqui, mais uma vez, e continuando aí nos comentários, diz-nos: o amor humano pode mudar, mas o amor de Cristo não conhece variação. Quando clamamos a Ele pedindo ajuda, a sua mão está estendida para salvar. Há aquele quadro famoso eu penso que seja de Leonardo da Vinci, espero não ofender nenhum apaixonado pela arte, mas que se vê o homem recostado com o dedo de Deus estendido e o dedo eles não se tocam porque o dedo de Deus está estendido e o do homem nem por isso, está ligeiramente curvado, porque se estendesse era exatamente a distância que falta para que se pudesse tocar. E este artista, eu penso que até tenha tido uma inspiração divina neste sentido, porque aquilo que nos impede de estar em contacto com Deus, ligados a Deus, não está do lado de Deus, está da minha decisão. Sou eu que sou o impedimento a esse contacto, porque quando eu desejo que Deus faça parte da minha vida, então Ele faz. Mas só aqui fazer um enquadramento não está na lição, mas é necessário nós refletirmos quando for ainda tempo. Sim. Porque depois os antediluvianos passaram 120 anos a gozar, se calhar os 120 não, porque na fase inicial alguns ficaram apreensivos e até respeitaram, mas com o passar do tempo acabaram por se juntar às hostes que mais gozavam com Noé e com os seus filhos. Mas eles continuaram a gozar até os primeiros 6 dos 7 dias em que Noé esteve fechado dentro da arca e eles vinham lá e gozavam do exterior. Mas quando começou a chover e as águas subiram, eles já deixaram de gozar para bater à porta e pedir para entrar. Só que há 7 dias atrás que a sua decisão já estava vinculada, já estava fechada. Agora não dava para fazer a alteração. E aquilo que nos vai acontecer, provavelmente a alguns de nós, espero que poucos, é que nós estamos a protelar a nossa tomada de decisão, a protelar o sentirmos o efeito compassivo deste amor que Deus nos concede, mas nós não sabemos até quando é que podemos, se me permitirem a expressão, ser arrojados ou arriscados nesta tomada de decisão, porque
poderá não acontecer como o ladrão na cruz, Sim. que ainda respirava e teve a oportunidade de se arrepender e de ser perdoado. E do outro lado também havia um outro ladrão que teve as mesmas oportunidades, mas por causa de uma tomada de decisão mal feita, não teve o mesmo fim que o outro ladrão. E a nossa lição também, a compaixão de Jesus, a lição de terça-feira, voltou a apresentar a questão do filho pródigo. Apresenta de como as emoções angustiantes descrevem a compaixão do pai. Aqui ainda volta a nos apresentar a situação do filho pródigo, de como o pai sentiu-se muito feliz com o regresso do filho. Ele, de longe, conseguiu observar o seu filho. O filho, antes de tomar a decisão de sair no local onde estava, ele disse que eu vou ao encontro do meu pai para ser mais um dos seus servos. De certeza que ele ficou maravilhado quando o pai não só veio ao encontro dele, mas veio a correr. Um grande senhorio vir a correr atrás daquele que já havia levado os seus bens. E para além de ir a correr atrás dele, a lição diz que na semana passada ele cobriu ele, porque o estado em que ele se encontrava não era bom. E beijou e levou até a casa. Então, esta é uma grande compaixão que esse pai teve. Também nos apresenta a lição do bom samaritano. Muitos encontraram aquele senhor ferido. Muitos, infelizmente, não tiveram socorro para ele. Mas o bom samaritano, além de se compadecer, ele mostrou uma ajuda. Levou para ser cuidado. Colocou a compaixão em prática. Colocou a compaixão em prática. Tal conforme Jesus também colocava a compaixão em prática. É qualquer coisa de extraordinário. E mencionaste aí 2 ou 3 aspectos que, se me permitires, ainda podemos fazer novamente a reflexão. Há aqui 2 ou 3 aspectos que é: aquele filho tinha sido um ingrato. Já tinha levado metade da fortuna do pai. Sim. Volta sem nada. E ainda assim, primeira questão, o pai estava à sua espera, porque todos os dias iria àquele local alto que lhe permitisse ver o mais longe possível para ver se era hoje que o seu filho ia voltar. Segundo, ele corre. Não era digno que aquele senhor, e aqui que está retratado o próprio Deus, saia do seu lugar, mas supostamente nós é que deveríamos ir ao seu encontro. Mas ele corre, assim que identifica, pelo caminhar, pela forma como vinha o seu próprio filho. Terceiro, ele despe-se para vestir o filho. E este é algo, é claro que nós podíamos aqui profeticamente falar sobre o manto que simboliza a justiça, etc, etc. Mas ele cobre a nudez do seu filho. O pai fica em roupa interior, se assim pudermos dizer, para que o filho fique devidamente coberto. Beija-o, abraça-o e não quer que ele ande descalço mais para entrar em casa já calçado. Pede que seja trazido o anel e o calçado. E isto é algo que é absolutamente fantástico. É claro que, se calhar já discutimos nas nossas classes a semana passada, mas eu não resisto a dizer que é assim: o manto deste pai cobre este filho porque ele queria ser seu servo. O filho mais velho, que não percebeu nada desta história e ficou muito indignado, que sempre foi filho, mas sempre se sentiu servo. Porque tenho-te servido e cumprido o teu mandamento sem faltar a nada e nunca me deste. E o pai responde: tu sempre estiveste comigo. Tudo o que está aqui é teu. Sim. E é uma reflexão básica. Se o irmão tinha levado metade da fortuna, a metade da outra fortuna que tinha lá ficado em casa era dele. Ele estava ali próximo do pai
E não sabia que, ao ter feito a divisão, tudo aquilo era dele. Isto às vezes é como nós, quando vimos à presença de Deus, estamos na sua presença, mas ainda estamos a tentar fazer qualquer coisa para sermos merecedores das suas bênçãos. E o Senhor já está de mão estendida, só está à espera que eu pegue nas bênçãos que Ele já tem à minha disposição. Mas eu ainda continuo a trabalhar para merecer. Eu continuo ainda a sentir-me servo. E se me permitirem, continuo a sentir-me ainda escravo. E eu já passei à condição de filho e não dei conta, porque estou tão preocupado em agradar que nem um cabrito. Mas ele tinha, tudo aquilo era dele. Sim, com isso nós podemos avançar para a lição de quarta-feira, um Deus ciumento. Então, que tipo de ciúme está a se referir na nossa lição? Nós sabemos que o nosso Deus é apaixonado e compassivo, conforme nós vimos na lição de terça-feira. Mas também o nosso Deus é ciumento, mas ciumento de uma forma justa e de uma boa forma. Porque Deus, Ele quer um relacionamento exclusivo dos seus filhos e com Ele. Então, nós precisamos, como filhos de Deus, fazer a nossa parte. Porque as Sagradas Escrituras também afirmam que não podemos servir a dois senhores. Então, ou vamos ter mais atenção num, ter menos atenção no outro. Então, é nesse sentido que Deus apresenta aqui, a Bíblia apresenta que Deus é ciumento. Por quê? Porque Deus sabe que se o seu filho não servir somente a Ele, servir a um outro, então, certamente não estará servindo a Ele, porque não pode ao mesmo tempo servir a dois senhores. Há uma afirmação no comentário à lição de hoje que é ainda mais fantástica, principalmente nos dias que correm, em que algumas pessoas se enamoram por perfis disponíveis nas redes sociais. E vocês já vão perceber o que é que eu estou a dizer ao ler aqui o que está no comentário. Nunca poderemos descobrir Deus pela pesquisa. Ele não revela os seus planos a mentes curiosas e inquiridoras. Não devemos, com mão presunçosa, afastar a cortina atrás da qual Ele oculta a sua majestade. Pois afastar a cortina que oculta a presença de Deus é morte. Nenhuma mente mortal pode penetrar o sigilo em que vive e atua o Poderoso. E ao ler esta mensagem, eu recordei-me das pessoas que às vezes escolhem um relacionamento através das redes sociais e depois, quando estão presentemente em pessoa, descobrem que, afinal de contas, aquilo que estava visível na rede social não é a realidade. É assim. E relativamente a Deus, Ele avisa-nos aqui, é presunção da nossa parte. É necessário que haja um relacionamento direto. É necessário que haja um relacionamento pessoal. E como tu disseste há pouco e bem, é necessário que seja um relacionamento único. Ele não pretende que haja confusão. E ele é ciumento e ele é zeloso porque ele sabe que qualquer outro tipo de relacionamento que não seja aquele que existe com ele vai trazer-nos dor e vai nos magoar. E é a mesma coisa quando aquele pai, e eu imagino que tenha sido qualquer coisa de doloroso, àquele pai dar metade da fortuna e permitir que o seu filho fosse. Ele sempre desejou que ele voltasse a casa, mas ele não sabia em que confusões é que o seu filho iria estar e se teria a oportunidade para discernir a necessidade de voltar. E isto é a mesma coisa que acontece com aqueles que já são pais,
quando tem que possibilitar aos seus filhos fazerem escolhas que eles já sabem que não são boas, mas ainda assim não têm outra alternativa senão permitir que aconteçam, porque os filhos estão resolutos quanto àquela decisão. Sim, a nossa lição também apresenta que Deus é como um marido que é desprezado. Um amor cujo amor não é correspondido. E volta a apresentar o livro de Oséias, capítulo 1, até o versículo 3. Nós sabemos que Deus orienta que a Oséias que fosse buscar uma mulher prostituta, mas nós observamos que, por muitas vezes, aquela mulher saiu da casa de Oséias para ir no seu antigo trabalho. Então, ali é esse amor que Deus chama amor não correspondido. Essa é a comparação que Deus faz. E ainda assim, voltando à história de Oséias, que a grande parte das pessoas que nos acompanham provavelmente conhecem bem, ela, ao enverdar por essa vida, acaba por ficar reclusa, perder o seu direito à liberdade, e Oséias vai e paga novamente, redime novamente a sua esposa para que ela volte a casa. E ainda assim ela volta a fugir. E esta é só desta forma que eu acredito que se calhar para os israelitas naquele tempo tenha sido um choque, mas eu acredito que se nós víssemos hoje em dia uma história destas, iríamos dizer que era bem injusto aquilo que esta mulher estava a fazer para com Oséias. Mas depois poderíamos dizer e argumentar nós, mas é a natureza dela. Quando Oséias a foi buscar, já era a sua natureza estar ligada à prostituição. E quando o Senhor quis reatar o relacionamento connosco, nós já estávamos em pecado. A nossa tendência é efetivamente para o pecado. E a menos que eu permita que os méritos de Jesus trabalhem em meu coração, as minhas escolhas vão continuar a ser as escolhas erradas. Agora, Deus continua compassivo e apaixonado. E temos 2 minutos. Sim. Então, um Deus compassivo e apaixonado. Nós temos que permitir que o nosso eu morra, temos que permitir que o nosso egoísmo morra e temos que permitir que a corrupção do nosso coração morra. Se nós permitirmos estas coisas, então ali estaremos a permitir que o amor de Deus se revele em nós. Em 1 Coríntios 13, verso 4 a 8, aqui nos é apresentado uma situação que chamamos às vezes o capítulo do amor. Aqui nos é apresentado que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e nunca falha. E então, como é que vamos lidar com essa situação de amor? Então, essa situação só pode ser exemplificada na nossa vida como um fruto do Espírito. Se for como um espírito do Espírito Santo, como um fruto do Espírito Santo, então ali nós estaremos verdadeiramente a permitir que este amor esteja em nós. Se me permitires ainda ir ao comentário do dia anterior, diz-nos que muitas das vezes, porque Deus é longânimo, o homem abusa da sua misericórdia. A paciência e a longanimidade de Deus, que deviam suavizar e subjugar a alma, têm uma influência totalmente diferente sobre o descuidado e pecador. Leva-os a rejeitar qualquer restrição e fortalece-os na sua resistência. Isto é por um lado. Mas depois o outro lado, o oposto daquilo que acontece é quando nós estamos em contacto com este amor, quando permitimos que Ele trabalhe na nossa vida, quando amarmos Deus reconhecendo aquilo que Ele tem feito por nós, então seremos capazes de amar os outros que estão ao nosso lado, independentemente de quem eles sejam.
E estes são os dois pratos da balança que vão ditar o resultado final, que é se eu quero manter a minha opinião, a minha independência de quem amar, ou se eu me quero render ao amor de Deus e àquilo que Ele fez por mim e àquilo que Ele se dispõe ainda a fazer, porque depois diz-nos aqui, participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 2 Pedro 1,4. Então, Deus pode transformar a nossa vida de uma forma absolutamente estrondosa. E agora aqui a pergunta é: o Espírito Santo pode derramar o amor de Deus no nosso coração pela fé daqueles que estão ligados a Cristo Jesus? Pode, se eu estiver ligado. Sim, e mesmo na lição de quinta-feira apresenta que devemos reconhecer que não podemos mudar o nosso coração, mas que apenas Deus o pode fazer. Isso é algo que é absolutamente estrondoso. Todos os que têm a intuição de uma profunda pobreza de alma e veem que em si mesmos nada possuem de bom, encontrarão justiça e força olhando para Jesus. Diz ele: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Não somos dignos do amor de Deus, mas Cristo, nossa segurança, é digno e capaz de salvar abundantemente todos os que forem a Ele. E esta é uma afirmação que é sublime. E acredito que vocês podem continuar a ler o resto do texto que aqui está quando nós terminarmos a escola sabatina e enquanto aguardam pelo sermão. Se não, se ainda não o fizeram, apelo que o leiam atentamente ou logo à tarde, antes de iniciarem o estudo da próxima semana, que fala da ira do amor divino. E eu não sei, Mariano, se ficamos por aqui ou se ainda há alguma coisa que querias acrescentar. Sim, vamos terminar, mas antes que terminemos, o livro O Maior Discurso de Cristo, nas páginas 15 e 16, encontrei algo interessante. E diz: ele roga a Deus em nosso favor, isto é, Jesus Cristo, dizendo: eu tomei o lugar do pecador, não olhes para este filho desgarrado, mas olhe para mim. E quando Satanás intervém em altos brados contra a nossa alma, acusando-nos de pecado e reclamando-nos como presa sua, o sangue de Cristo intercede com maior poder. Amém? Amém. E eu acho que com esta conclusão que o Mariano fez, eu convido quem está desse lado, porque não irei acrescentar mais nada. Palavras inspiradas dizem tudo. Para terminar a lição, convidaria quem nos acompanha a curvar as suas cabeças. Querido e bom Deus, muito obrigado por esta mensagem de amor que chega até nós. Muito obrigado porque, ainda que eu me esforce, não consigo descrever a dimensão, a largura, o comprimento, a profundidade deste amor e desta compaixão que sofre quando eu erro, quando eu caio. Assim, querido Pai, dá-nos a certeza da Tua salvação. Tão só eu aceite no meu coração os méritos de Jesus Cristo. Abençoa quem acompanha esta transmissão e dá-nos a certeza de que sem Ti nada podemos fazer, para que dessa forma nos possamos aproximar cada vez mais de Ti, da base da cruz, para confiantemente aceitarmos aquilo que Tu queres fazer na transformação das nossas vidas. E é o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estimados amigos, não saiam desse local, vamos manter aí para o sermão que vai acontecer já a seguir dentro de momentos. E se tiverem algum pedido para partilhar connosco, tem a caixinha do chat, façam os vossos pedidos, as vossas preocupações, os vossos anseios, ou partilhem também as vossas alegrias. Vamos estar a orar por vós. Bom sábado. Bom sábado.